Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje nós vamos direto para o livro didático de vocês, mas antes de começar a atividade de linguagem do texto da página 129 e 130, eu vou reler o texto Paz Social na página 125 e 126, certo? Portanto, galerinha, vamos para a página 125 e 126, depois nós vamos para a 129 e 130, certo? Me acompanhem, por favor, aqui na leitura do texto Paz Social, certo? Está provado que a violência só gera mais violência. A rua serve para a criança como uma escola preparatória. Do menino marginal, esculpe-se o adulto marginal, talhado diariamente por uma sociedade violenta que lhe nega condições básicas de vida. Por trás de um garoto abandonado, existe um adulto abandonado, e o garoto abandonado de hoje é o adulto abandonado de amanhã. É um círculo vicioso em que todos são, em menor ou maior escala, vítimas, ou melhor, são vítimas. São vítimas de uma sociedade que não consegue garantir o mínimo de paz social. Paz social significa poder andar na rua sem ser incomodado por pivetes. Isso porque num país civilizado não existe pivete. Existem crianças desenvolvendo suas potencialidades. Paz é não ter medo de sequestradores. É nunca desejar comprar uma arma para se defender ou querer se refugiar em Miami. É não considerar normal a ideia de que o extermínio de crianças ou adultos garanta a segurança. Entender a infância marginal significa entender por que um menino vai para a rua e não à escola. Essa é, em essência, a diferença entre um garoto que está dentro do carro de vidros fechados e aquele que se aproxima do carro para vender chiclete ou pedir esmola. E essa é a diferença entre um país desenvolvido e um país de terceiro mundo. É também entender a história do Brasil, marcada por um descaso das elites em relação aos menos privilegiados. Esse descaso é simbolizado por uma frase que fez muito sucesso na política brasileira: caso social é caso de polícia. A frase surgiu como uma justificativa para o tratamento dado ao trabalhador no começo do século. Em outras palavras, é a mesma postura que as pessoas assumem hoje em relação à infância carente e aos meninos de rua. Agora sim, nós vamos para a página 129 e 130, linguagem do texto, certo? Aqui na linguagem do texto, por que foi que eu li lá? Porque a gente vai fazer um texto, ou nós vamos fazer uma interpretação de texto que fala justamente sobre aquele texto, então é preciso que nós leamos o texto antes. Eita, enganchou tudo aqui, não foi agora? Então, vamos lá. Linguagem do texto, página 129 e 130. Leia o quadro abaixo e responda às perguntas. Argumento é o recurso que utilizamos para justificar uma afirmação ou convencer alguém a mudar de opinião ou comportamento. Fatos, ideias, razões ou provas são exemplos de argumentos. A argumentação pode aparecer em diferentes gêneros orais ou escritos. Por exemplo, as pessoas podem defender ideias em um debate ou em um artigo de opinião, em uma crônica ou até mesmo em uma conversação espontânea, certo? As pessoas usam os argumentos para defender seu ponto de vista em relação a algum assunto. Os argumentos, eles servem, no caso, né, como eu já disse, né, para defender seu ponto de vista, e também existem os contra-argumentos, certo, gente? Na nossa argumentação, né, nós podemos tentar convencer algumas pessoas de que nós estamos certos em relação a algum assunto. Nessa questão aqui do paz social, né, isso do texto paz social, as pessoas, o que foi que ele quis dizer? Ele quis dizer que existem dois mundos, né, de certa forma, o mundo das pessoas menos privilegiadas e das mais privilegiadas, e que as crianças, né, quando elas não têm condições, o que é que acontece? Vão vender balinha na rua, vão fazer essas coisas, e os outros não, né? Vivem na sua vidinha, na sua redoma de vidro protegido, né? O que não acontece com aquele menino de rua, o pivete que foi citado aqui no texto, né? Que estão sempre expostos às coisas ruins, certo? Agora vamos lá. Agora releio o artigo de opinião Paz Social, que foi o que nós lemos, né? Procurando identificar os argumentos utilizados pelo autor para defender suas ideias, depois responda as questões a seguir. Letra A. Qual é o argumento utilizado pelo autor no segundo parágrafo para sustentar sua tese, né? Ele tem um ponto de vista e qual é o argumento que ele usa para sustentar seu ponto de vista? B. No terceiro parágrafo, o autor fala sobre paz social. Qual o argumento que ele usa sobre paz social, sustentando sua tese, sustentando o ponto de vista que vocês colocaram na questão anterior?
No primeiro, letra B. Não, é letra C agora. Qual é o argumento usado para Ai, meu Deus, vamos lá, voltando, tudo de novo. Letra C. Qual é o argumento usado para explicitar a diferença entre um país desenvolvido e um país dito de terceiro mundo em desenvolvimento, né? Vejam aí qual é o argumento que ele usou para sustentar isso. D. No penúltimo parágrafo, o autor critica a sociedade refutando o argumento de determinado setor da sociedade. Identifique a refutação, né? Identifique aí a crítica que ele faz a isso, certo? 2. O artigo de opinião parcial organiza-se apresentando argumentos de causa e consequências para sustentar sua tese, né? Sustentar o ponto de vista do autor. Reproduz o quadro a seguir e preencha-o. Argumento de causa e argumento de consequência. Né, o argumento de causa, a sociedade e a violência. Qual é a consequência disso, né, gente? 2, garoto abandonado de hoje. Qual é a consequência? 3, sociedade sem paz social. Aí vocês vão botar sempre a consequência disso que eu estou lendo aqui. 4, país desenvolvido. 5, não há sequestradores ou ladrões. 6, infância marginal. 7, a violência. 8, país desenvolvido, oferecendo o mínimo de uma vida digna. O mínimo para uma vida digna, né? 3. Além dos argumentos de causa e consequência, o autor utiliza argumentos de exemplificação, princípio e autoridade, exatamente. Né? Vejam também na atividade anterior, vejam quais são os conceitos desses argumentos para que você possa localizá-los, né? Porque vocês vão precisar transcrever aqui na letra A um argumento de princípio, né? Que é a ideia que não pode ser contestada, né, gente? E vai transcrever um argumento de autoridade, né, com base no conhecimento humano produzido, ou seja, uma pessoa que é conhecedora do assunto, uma autoridade. Aí vocês vão colocar também, transcrever um argumento de autoridade. C, transcrever um argumento de exemplificação, ou seja, exemplos que foram dados no texto sobre a vida cotidiana. E aqui na página 130, vamos falar um pouquinho sobre artigo de opinião, né? Em um artigo de opinião, o autor tem por objetivo defender seu ponto de vista e criticar outros com os quais entra em conflito. Para isso, constrói um texto que analisa uma série de fatores relacionados ao assunto, destacando diferentes recursos. Na introdução do texto, o autor deve situar o leitor sobre o tema abordado e posicionar-se a respeito dele, ou seja, deve apresentar a tese, deve apresentar seu ponto de vista. Durante o desenvolvimento do artigo, devem ser apresentados os argumentos e contra-argumentos, causas, consequências, dados, fatos, exemplos, etc., que fundamentam sua tese de modo que o leitor considere coerente o ponto de vista defendido pelo autor. No último, ou nos últimos parágrafos do texto, o autor deve apresentar uma conclusão acerca do assunto discutido. Nessa parte, é comum que o autor retome e reforce a tese ou apresente uma proposta de intervenção para a situação problema apresentada. Ou seja, ele vai começar na sua introdução, né? Isso, ele vai apresentar sua tese. No desenvolvimento, ele vai desenvolver, através de seus argumentos, a defesa daquele seu ponto de vista, certo? E na conclusão, ele vai retomar o tema, ao mesmo tempo que ele também vai arranjar uma solução para aquela problemática, certo? Espero que vocês tenham entendido tudo bem direitinho, ok, gente? E nossa aula termina por aqui, né? Mas é preciso que vocês curtam o canal Educação Itabaianinha, curtam esse vídeo, digam se vocês gostaram, certo? Outra coisa também, já estamos juntos, sim, né? Mas é preciso continuar usando máscara, é preciso também fazer sempre a higienização das mãos com álcool 70. Gel ou líquido, tanto faz. O importante é que faça a higienização das mãos, certo? E vamos para a nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus, pessoal.